Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui para falar de filosofia. O que é e para que serve se estudar filosofia? Basicamente, o que acontece é que a filosofia é o estudo do que as coisas são. A gente precisa saber o que as coisas são para a gente conseguir lidar com elas. A gente está cercado de coisas, está cercado de pessoas. Com a nossa percepção, a nossa compreensão do que elas são. Assim, por exemplo, se você prestou atenção, você viu que um cachorro acaba de se deitar aqui do meu lado. Mas poderia ser uma peruca branca, poderia ser qualquer coisa. Como é que você vai saber que aquilo é um cachorro? Basicamente, porque o cachorro tem notas para que a gente o reconheça. A gente vai reconhecer por coisas externas. O fato do cachorro ser peludo, ter aquele tamanho, se movimentar daquela maneira, se comportar daquele jeito. A gente não consegue ter um acesso direto e imediato ao fato de aquilo ser um cachorro. Tanto é que se a gente vê um cachorro de um jeito que algumas das notas estão faltando, um cachorro com pelo raspado, deitado numa maca, por exemplo, tadinho, no veterinário, a gente às vezes não entende à primeira vista que aquilo é um cachorro. Ou aqueles gatos horrorosinhos egípcios, eu acho, pelados. A gente vê um bichinho daquele enrolado, a gente não vai atinar logo de cara que é um gato, porque uma das notas principais de um gato é ser peludo. Mas essas notas não são a coisa. A gente não consegue ver a coisa. Então, se eu pego um cinzeiro, por exemplo, eu sei que é um cinzeiro. Mas será que alguém daqui a 500 anos que desenterre um cinzeiro, um arqueólogo daqui a 1000 anos que desenterre um cinzeiro, vai ter noção de para que aquilo serve? É uma coisa que acontece toda hora. De o que é que aquilo é. Por que foi feito, foi construído aquele objeto? Para que ele serve? São coisas que estão muito mais próximas do cerne do ser, mas que ainda não são o que aquela coisa é. Quer dizer, o cachorro, o cinzeiro, eu vou dizer, é um cachorro, é um cinzeiro. Beleza, são coisas que são fáceis de entender, mas outras são mais difíceis. Por exemplo, há sistemas filosóficos errados aos quais as pessoas aderem justamente por não examinar o modo como elas veem o mundo, por não estudar filosofia, em suma. Então elas aderem a esses sistemas filosóficos errados e aí elas vão dizer que um judeu, ou um preto, ou um bebê na barriga da mãe não são seres humanos. E, portanto, outro salto, não teriam direito à vida. Quer dizer, são aí dois juízos diferentes. Um, que todo ser humano tem direito à vida. Isso é um juízo cristão. Veio da sociedade cristã e nas filosofias cristãs isso é tido como um dado relativamente evidente, que pode ser justificado, explicado, etc., mas que é um dado. Beleza, concordo. Agora, um cara que não é cristão, ele pode ter a noção de que não existe isso de direito à vida, por exemplo. A outra coisa é, este ser é um ser humano ou não é um ser humano? O judeu, o preto, o bebê na barriga da mãe. Uma pessoa que veja, por exemplo, a existência dos seres, os seres, o que eles são, como sendo uma coisa que só existe dentro da nossa cabeça, ela pode dizer que um bebê na barriga da mãe não é um ser humano, logo não tem direito à vida, porque a mãe acha que não é. Por que não, né? O problema desse raciocínio é uma filosofia errada. É um erro filosófico que consiste em achar que o ser das coisas está dentro da cabeça de quem vê. Assim como a beleza está nos olhos do observador,
O aderente a uma má filosofia vai dizer que a existência está na psique do pensador. Mas isso não é verdade. Ou seja, o problema aí é uma má filosofia. Só que muita gente adere, sem pensar, a mais filosofias. E é por isso que a gente precisa estudar filosofia. Porque uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. E a vida é o quê? É a nossa relação com tudo o que há ao nosso redor. Tanto as coisas físicas, tangíveis, quanto as coisas, por exemplo, espirituais, ou simplesmente morais, o amor, o direito à vida. Tudo isso são coisas com que a gente tem que lidar. Se a gente lida com essas coisas sem pensar nelas, a gente vai estar lidando, na verdade, de acordo com as ideias de fulano Beltrano, que muitas vezes estão erradas, em outras vezes a gente que não conseguiu entender, quer dizer, a gente está mais ou menos aderindo a uma coisa no aspecto, mais ou menos aderindo a outra no outro aspecto. O resultado é que a gente vai viver de uma maneira muito mais semelhante à de um bicho que não consegue raciocinar, que vai só no instinto. Quer dizer, ele sente o cheiro de comida, então aquilo é comida, então ele come. E se tiver vidro ralado na comida, que não tem cheiro? E se tiver um veneno? O bicho vai comer do mesmo jeito. Não adianta você falar para ele, não coma isso, tem vidro ralado. Ele não entende. Tadinho do bicho vai lá e come, e morre. O mesmo acontece com a gente. A gente pode matar a nossa alma, pode matar até o nosso corpo, por aderir a uma má filosofia. Por aderir a ideias preconcebidas por terceiros que a gente nunca examinou e que a gente nunca procurou saber se são ou não verdadeiras. Então a pessoa vai vivendo assim. Reparem que isso é uma tentação presente em todo ser humano e que se faz presente, inclusive, em outros aspectos da vida. Por exemplo, a pessoa sem educação, sem escolaridade, digamos, não no sentido da escola, mas no sentido de procurar pensar a biologia, a gramática, etc. Ela vai, em termos de gramática, ela vai falar sem pensar. Ela não vai se dar conta do que ela está falando. Ela não vai sequer conseguir dizer exatamente o que está na mente dela. Porque ela não conhece a língua. Ela usa a língua. Ou um outro exemplo, um amigo meu, a gente tendo aulas de mecânica, que faziam parte de um outro curso, que não interessa agora o que é, ele disse, você não precisa aprender mecânica de automóvel. O freio freia o carro, o acelerador acelera o carro. Eu disse, justamente não. O freio freia a roda do carro em relação ao carro. Ou seja, se você estiver na pista molhada e você frear com força, a sua roda vai parar, mas o carro não. Do mesmo modo, o acelerador acelera o motor. Se você está em ponto morto, você pode acelerar à la vontade que o carro não anda. São coisas que, se a pessoa não pensa, ela vai ter um acidente de automóvel, por exemplo. Assim como o outro vai falar uma coisa que ele não queria falar, porque ele não pensa a gramática do que ele diz. Ou o outro vai acreditar que uma cigarra, é muito bonitinho, tá certo, mas que a casca de cigarra, quando a cigarra cresce, ela quebra a casca e sai de dentro da casca velha. Cobras também fazem isso, etc. O cara vai olhar a casca de cigarra e vai dizer, olha só, a cigarra arrebentou de tanto cantar. Ou um gato velho que criou asas. Gente, isso está errado. Agora, por que a pessoa está acreditando naquilo? Porque ela não estudou a base biológica do comportamento dos bichos. Ah, beleza. Mas o que é a biologia? O que é a gramática? O que é a mecânica? São partes, subpartes, na verdade, da parte da filosofia que se chama filosofia natural.
Porque a base da filosofia, o cerne da filosofia, ele é e tem que ser o estudo do que as coisas são. É o que se chama, em filosofia, ontologia. O que as coisas são, como a gente viu no começo desse vídeo, está escondido por baixo de notas. Então a gente vai ver as notas do cinzeiro aqui, ele tem um espaço para cinza, ele tem 3 espacinhos para botar o cigarro. Então por essas notas a gente reconhece um cinzeiro. Ele não é o crânio de um pardal, é um cinzeiro. Mas o cinzeiro, propriamente dito, a cinzeiridade dele, ela não é visível. Ela está debaixo das aparências dele. Em latim se diz que ela está sob as aparências dele. É o que se chama a substância de uma coisa. É o que uma coisa é. Quer dizer, se eu pergunto qual é a substância disso, é o meu cinzeiro, que fica aqui do meu lado, por exemplo, e que é diferente, inclusive, deste outro cinzeiro. Vejam só quantos cinzeiros nós temos aqui. Esse aqui, inclusive, está enferrujado. É a nota pela qual eu posso reconhecer a diferença dele, cinzeiro enferrujado, para esse cinzeiro não enferrujado. São 2 cinzeiros, 2 substâncias diferentes. Reparem que não é o mesmo sentido da palavra substância na vida cotidiana, em que se diz, por exemplo, que cloro é uma substância. Não. Em filosofia, o termo substância se usa no sentido de o que essa uma coisa individual é. O meu cinzeiro, os meus óculos, o Carlos, a cadeira do Carlos, o exemplar número tal desse livro, são substâncias. Este um automóvel, este um cachorro, esta uma coisa, esta uma pessoa. Então a base da filosofia é a gente estudar o que as coisas são. Porque a partir da compreensão do que são as coisas é que a gente vai conseguir compreender, por exemplo, que uma casca abandonada de cigarra, ela não é uma cigarra que estourou de tanto cantar. Ou que um bebê na barriga da mãe não é um amontoado de células simplesmente porque a mãe diz que sim. Se a gente acredita que as coisas têm uma substância, que há algo ali embaixo das aparências, e que este algo independe da nossa vontade, da nossa cabeça, o que vai acontecer? A gente vai ver, por exemplo, o bebê na barriga da mãe como tendo um código genético distinto do código genético da mãe, ou seja, ele é outra pessoa que não a mãe. Aí, a partir daí, a gente pode entrar no conceito de pessoa, etc. Será que para ser uma pessoa você precisa conseguir falar? Basta o código genético? Ah, mas então uma pessoa com síndrome de Down, que tem um código genético diferente do nosso, tem um cromossomo a mais, é um ser humano? É claro que é um ser humano. Mas isso é um estudo filosófico. Se a pessoa não estuda filosofia, ela pode dizer que o cara com síndrome de Down não é um ser humano. Por quê? Porque ela vai se ater ao um dado do cromossoma. Ela vai pegar essa nota e vai confundir com substância. É por isso, gente, que a gente tem que estudar a filosofia. A não ser que a gente queira ir vagando pelo mundo como um barco sem rumo que não entende sequer o que são as coisas em volta. É muito bom estudar filosofia natural, estudar física, estudar química, estudar biologia. Isso tudo é muito bom, mas tudo isso depende do que as coisas são. E a gente vai sempre estar adotando alguma teoria do que as coisas são. Se essa teoria está certa ou não, são outros 500. Esse é o problema, por exemplo, da filosofia moderna, que ao invés de tentar saber o que as coisas são, ela se dedica a tentar entender o que eu consigo ver do mundo, saber do meu redor. O que é uma besteira, se trancar dentro da própria cabeça. Daí que vem coisas como, se eu acho que o bebê na barriga da mãe é apenas um amontoado de células, então ele o é. Mas por que não estender isso à avó doente? Por que não estender isso ao marido que solta pum na mesa e deixa a toalha molhada em cima da cama?
Aonde que a gente vai traçar o corte? Se a gente não tem acesso ao mundo lá fora, se a gente só consegue conceber, pensar, como na filosofia moderna, o que é que eu consigo saber, a gente vai começar a ter esses problemas todos. Daí que, com a ascensão da filosofia moderna, surgiram os regimes políticos totalitários, os genocídios, etc. e tal, etc. e tal. Por quê? Má filosofia. Então, gente, estudem filosofia. E estudem especialmente aquela uma que foi comprovada pelo tempo, que é a filosofia aristotélico-tomista, ou seja, a filosofia baseada no filósofo grego Aristóteles, de 2.600 anos atrás, sei lá, tempão, e que foi aprimorada por São Tomás, 800 anos atrás, e que até hoje se comprovou a mais eficiente para que a gente consiga entender o mundo lá fora, fazer ciência, fazer filosofia natural, a ciência, né, biologia, química, física, etc., sem cair em enganos que podem levar à morte do corpo e à morte da alma.